Então, turma do oitavo ano, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma aula de matemática. São duas agora, né? E aí, pessoal, foi feita aí a avaliação. Tivemos aí na semana passada o feriado, né? Foi feita, por último, o que nós tivemos foi revisão para a avaliação parcial e a própria avaliação parcial no dia 31. Então, anteriormente a isso, nós é, tínhamos feito, tinha deixado, né, um exercício aí para vocês, para que vocês respondessem. Aqui nessa página 126, a questão 49, né, a 50 e a 52. Vou dar só uma conferida para ver se é mesmo. Eu sei que a 49 sim. Então ele diz o seguinte, nessa questão 49. Responda no caderno considerando o trapézio ABCD dado acima, certo? Então tá aqui o trapézio, ó, trapézio ABCD, né? Trapézio sempre vai ter aqui duas retas paralelas, né? Então nós temos o AB é a base menor em cima, né? AB é a base menor, o CD é a base maior. E aí a gente pode ver, constatar que AB é paralelo com CD. Paralelo, elas seguem e nunca se cruzam. Segue sempre uma ao lado da outra na mesma distância. Certo? Aí vem os itens aqui perguntando. O ângulo A e o ângulo D são congruentes, complementares ou suplementares? Olha só o que ele está perguntando. O ângulo A e o ângulo D. Ó, ângulo A e ângulo D. Nós até já caiu até na avaliação. A pergunta é, eles são congruentes? Professor, o que é congruente? Congruente é que tem a mesma medida. Então, congruente eles não são, ó. Esse ângulo aqui não tem nem perigo dele ser do tamanho desse. Então, eles não são congruentes. Esse aqui é maior. Esses dois ângulos, eles são complementares. Complementares, eles também não são, porque complementar é quando os dois juntos somam 90 graus. E aqui só esse daqui já é maior do que 90, imagine somando com esse, né? Então eles são suplementares, aí sim. No caso de suplementares, sim. Então vamos resolver aqui o item A. Deixa eu melhorar aqui a corzinha do pincel. Eles são suplementares. Se você observar direitinho aqui, ó. Se você observar direito, olha só. Nós temos aqui esse ângulo de fora, ó, esse ângulo de fora aqui, ele é do tamanho desse de dentro, ó. Eles acabam sendo ângulos correspondentes, né? Então, esses dois ângulos aqui internos, ó, esses dois ângulos aqui internos, eles são suplementares. Então, nós vamos botar aqui sim. No caso, são suplementares. Pois as bases AB e CD estão sobre retas paralelas, né? Pois suas bases estão sobre retas paralelas. Pronto. Isso aí seria a resposta do item A. Certo? Então eles são suplementares. O que é ser suplementar? A soma dos dois dá 180 graus. Certo? Se você somar esse ângulozinho aqui, D, com o ângulo A, eles somam 180 graus. Por isso são suplementares. Aí a pergunta, B e C são congruentes? Olha o que ele pergunta aqui, ó. B e C.
são congruentes, complementares ou suplementares. Aí no caso do B e C é a resposta anterior, né? Mesma coisa da resposta anterior, certo? Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos lá na B. Suplementares pelo mesmo motivo do item anterior. Pronto, pelo mesmo motivo do item anterior, eles são suplementares. Aí a pergunta, no item A, pergunta se são... Aí eu botei sim, no caso não era nem para eu ter botado esse sim, era para ter botado aqui, era suplementares, né? Suplementares. Pronto, são suplementares. E no item C, lembrando que esses suplementares é que os dois juntos soma 180 graus. Ó. Se eu somar esse ângulo de baixo com o de cima, dá 180. É só você observar que se a reta aqui, ó, se essa reta der prosseguimento, esse ângulo aqui de baixo, ele é do tamanho desse, ó. Ele é do mesmo tamanho. E aí nós vamos ter o quê? Um ângulo junto com o outro aqui, formando uma semicircunferência, ó, meia volta, ou seja, 180 graus. Ok? E para finalizar essa questão, no item C, diz o seguinte: as respostas dos itens A e B nos mostram uma propriedade dos trapézios. Como você enunciaria essa propriedade, né? No item C, em todo trapézio, vamos lá, em todo trapézio, a explicação seria essa: em todo trapézio, dois ângulos não opostos, que são dois ângulos não opostos. No caso desse aqui, eles não são opostos. Que estejam em bases diferentes, em bases diferentes, são suplementares. Pronto, a justificativa aí é essa, a explicação. São suplementares. Então, você percebe quando ele diz assim, ó, em todo trapézio, dois ângulos opostos. Por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ele é oposto a esse ângulo aqui. Só que eles estão em bases diferentes, né? Porque se for na mesma base, esse ângulo aqui, ele é oposto desse aqui, ó. Mas ele não está na mesma base. Ele não está em base diferente, ele está na mesma base. Ele vai ter que estar em base diferente. Então, esse está na base de baixo e esse aqui está na base de cima. Então, se eles estão em bases diferentes e aqui no lado oposto, então eles são suplementares. Façam aí, quem não terminou, faça um print para garantir aí que vai copiar a questão. Mais alguém para entrar? Parece que saiu. Quem foi que saiu? A Aparecida, foi? Hein, pessoal? Foi.
Foi, né? Pronto. Faça aí essa questão. Dando sequência à correção das atividades, pessoal, agora vamos para a questão 50 ainda sobre trapézios. Tudo como base, tendo como base as propriedades que a gente estudou, né? Então é assim. O que ele diz aqui nessa questão 50? Determine no caderno as medidas de abertura representadas pelas letras que aparecem nos trapézios. Olha só. Então, se você conhecer as propriedades, você vai saber bem direitinho resolver isso aqui. Veja bem, nós temos aqui o seguinte, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ela é paralela com essa outra. Pronto, são duas retas paralelas. Eu vou até tirar aqui para não atrapalhar. Então, o que a gente sabe é que quando nós temos ângulos opostos pelo vértice, por exemplo, o Z, ele é oposto do ângulo 115. Então, quando nós temos ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, eu já posso afirmar que Z é igual a 115 graus. Todo ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes. Tá certo? São congruentes. Outra coisa, se eu tenho aqui 118, eu sei que dois ângulos aqui, ó, consecutivos, nesse formato aqui, eles são suplementares. Então, os dois juntos, eles somam 180 graus. Se aqui eu já tenho 118, para 180, falta o quê? 62, né? Só falta 62. Então, o X vai ser igual a 62 graus. Beleza? X é 62. Pela propriedade da questão anterior, olha só. Pela propriedade da questão anterior, esse X com esse Y, eu vou até botar aqui, ó, 62, ó. 62. Pela propriedade da questão anterior, como eles cruzam aqui, ó, essa reta, ela cruza duas retas paralelas, então nós vamos dizer que X mais Y, eles são suplementares. X e Y são suplementares. O que quer dizer isso? Os dois juntos dá 180 graus. Certo? Esses dois ângulos juntos dá 180. Então, se eu tenho 180, ó, e eu tirar 162, quanto é que fica? 62. Vai ficar quanto? Eu pego um daqui, né, fica 7. Aí trago para cá. 10 menos 2 dá 8. 7 menos 6 dá 1 e sobrou 1 aqui. Então, 118. Beleza? Tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, ele vai dar do tamanho desse outro aqui, ó, 118. Então, o Y é 118. Beleza. E aí, minha gente, se você tem aqui o ângulo Z valendo 115, se somar o ângulo Z com o ângulo W, ele vai somar 180 também, ó. Ele vai somar 180, tranquilamente. Então, você tem várias maneiras de descobrir esse ângulo Z. Você poderia aqui, ó, descobrir esse ângulo aqui para juntar com 115 formar 180. Mas você pode descobrir assim também, ó, juntar o W com o Z e saber que os dois juntos dá 180. Quanto é que é o Z? O Z é 115. Então é só fazer a continha, ó. 180 menos o 115, que é o Z, menos o 115, vai ser quanto? Tira 1 daqui do 8, fica só 7. Leva esse 1 para cá. 10 menos 5 dá 5. 7 menos 1 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Então, esse W aqui vai ser o quê? 65 graus. O W vai ser 65 graus. É só conhecer as propriedades. E as propriedades aqui que nós vimos foi dois ângulos, né? Dois ângulos opostos.
pertencente a bases diferentes, né, um em cima e outro embaixo, em um trapézio, vão sempre somar 180 graus. Outro, ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Ângulos consecutivos, né, formando uma semicircunferência, somam 180 graus, são suplementares. Então, tudo isso a gente tem que saber dessas propriedades. Então, tá aí, faça essas observações aí, essas continhas. Vamos para o item B e último dessa questão. Nada da Aparecida voltar, né? E os outros que botaram o nome também aqui, ó. Teve mais gente aqui que botou o nome no grupo, na frequência, mas não entrou na aula. João Henrique, Maria Isis e Aparecida. Cadê a Isis, tá? A Isis botou o nome, mas não entrou.